Boa tarde, estamos aqui nessa live extraordinária sobre a derrubada da intervenção do governo Bolsonaro no IFRN. Estou aqui com o professor reitor eleito, professor Arnóbio, a professora do IF, professora Aparecida Fernandes. Boa tarde, gente. Boa tarde, Daniel. Oi, boa tarde, Daniel. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, internautas. Quem estiver nos ouvindo vai confirmando se o som está legal, se a imagem está boa. Vamos aguardar aqueles 2 minutinhos, que é o tempo do pessoal ir entrando, certo? Certo. Beleza, Daniel. Quem está aí online, confirma se a imagem e o som está bom, por favor. Ricardo está dizendo que está ok. Vamos lá, gente. Daqui a 30 segundos nós começaremos. Vamos lá. Boa tarde, gente. Estamos aqui nesta live extraordinária. Ontem tivemos uma liminar que determinou a posse do reitor eleito, professor Arnóbio, e a ideia é hoje aqui a gente conversar com ele, com a professora Aparecida, sobre o que aconteceu no IFRN, quais os rumos que devem acontecer, né, que deveremos seguir daqui para frente, mas também sobre o que fazer com a educação sendo atacada, né, dia após dia pelo governo Bolsonaro. Professor Arnóbio, você colocou numa entrevista que foi simbólico ter saído essa liminar em pleno 1º de maio. Explica para a gente, principalmente para quem não está acompanhando, o que foi que aconteceu no IFRN, qual a importância, enfim, dessa luta, bem como qual o simbolismo de ter saído nesse 1º de maio. Teu som, Arnóbio. Tá certo, desculpa. Então, boa tarde, Daniel, boa tarde, Aparecida, boa tarde, internautas que estão nos seguindo. Na verdade, tudo começou oficialmente dia 20, agora de abril, né, com a nomeação de um interventor na nossa instituição. A comunidade foi pega de surpresa. Eu não tinha muita surpresa, porque a gente já tinha um cenário que parecia que isso ia acontecer, mas não sabia quem ia ser e como ia acontecer. Então, a partir daí, a partir do dia 20, uma série de ações aconteceram, né? Desde ações de cunho político, onde a gente tentou estabelecer o contato com políticos do deputados e senadores do Rio Grande do Norte e do país como um todo. E na segunda-feira mesmo, saiu uma ação popular assinada por uma aluna nossa, Sofia, que é a presidente do Grêmio,
da instituição. E na quarta-feira nós também entramos com ação com o advogado Armando Holanda, né? Essas ações, elas caíram uma caiu na quarta vara, a segunda caiu na quinta vara, e o juiz da quinta vara pediu para que ela fosse apensada, né, as ações, e ficassem todas na quarta vara, para que a juíza pudesse dar sequência ao caso. A juíza solicitou que em 5 dias o MEC se pronunciasse, o MEC não se pronunciou, e com isso, para a alegria da instituição, né, ontem, no Dia do Trabalhador, uma data histórica de luta em defesa do trabalhador no mundo como um todo, a gente teve essa decisão que, para nós, nesse primeiro momento, é uma vitória. A gente tem certeza que muito possivelmente eles vão recorrer, né, dessa decisão, mas a gente tem que entender isso como uma vitória, até porque a mobilização foi muito intensa, principalmente nas redes, né? A gente teve o cuidado de pedir para que a comunidade não se expusesse, mas mesmo assim, Aparecida, outros professores e outros alunos fizeram uma vigília durante todos esses dias na reitoria, tentando fazer um distanciamento para que ninguém pudesse se contaminar, de repente, se tivesse alguém com Covid, né, claro. E a gente pudesse mostrar à reitoria e à sociedade que mesmo diante de uma possibilidade de uma intervenção mais presencial, a comunidade estava indignada com o que estava acontecendo, né? E isso é muito evidente, as pessoas que, a instituição como um todo, eu acho que a gente, jogando um número aqui, mas eu acredito que 95% da comunidade, né, Aparecida? Devia estar engajada nesse movimento. E é importante, Daniel, que a gente reforce que o Santa Catarina também está passando pela mesma intervenção, né? Uhum. E a gente tem dito que a gente vai trabalhar por uma ação que nenhum reitor a menos. Vamos trabalhar para que todos os reitores que passaram pelo crivo, né, da sua comunidade na eleição, eles possam ter a sua candidatura, o seu mandato homologado, né? É o professor Gariba, lá em Santa Catarina, e o professor Maurício, lá no Cefet, do Rio de Janeiro. Então, a gente espera que essa ação que aconteceu no Rio Grande do Norte, ela possa também acontecer nesses outros 2 estados, porque, na verdade, o que aconteceu é um crime contra a democracia, numa instituição como a nossa, que há 35 anos essas eleições acontecem e nunca tinha tido uma intervenção como essa, após uma eleição que não teve judicialização, não teve nada, aconteceu de forma muito natural. Teve uma militância, né, uma luta que envolveu estudantes, envolveu o Grêmio, envolveu o Sinasef, tem uma companheira do Sinasef, Mossoró, aqui mandando a presença, e pelo visto envolveu grande parte da comunidade acadêmica, né? Me parece que pouquíssimas pessoas toparam ficar do lado, né, dessa intervenção de um golpe em que a revelia da participação democrática da comunidade, o governo tenta colocar para a gestão alguém que é simpático ao governo federal para, enfim, direcionar essa instituição importantíssima para os objetivos do governo Bolsonaro e não da educação pública que está prevista lá na Constituição federal, né? Cida, conta um pouquinho para a gente como é que foi essa resistência, qual o papel da resistência, a importância da resistência. Oi, boa tarde, Daniel, boa tarde, Arnóbio, né, a todos que estão nos vendo, né, e nos ouvindo. Vocês viram que eu levantei uma camisa, né, somos todos MST. Eu queria começar essa live também lembrando, né, nesse processo de resistência, que hoje completam anos, né, do massacre dos companheiros do MST, do assassinato do trabalhador lá na RN no Paraná, né? Então, que isso fique registrado. E queria começar também dando destaque para o que está na minha camiseta aqui, ó. Eu vesti essa camisa hoje, né? E a FRN contra o golpe.
que nós fizemos no golpe de 2016, lutando contra o golpe, né? Em 2016, né, que levou ao impeachment da presidenta Dilma. E lembro bem que, naquela época, nós que estávamos à frente da gestão do Sinasef, muitos outros trabalhadores, a Arnóbio também esteve em várias lutas, né, em várias caminhadas contra o impeachment, nós dizíamos que aquele era o balão do ensaio para a cruzada autoritária a que o país estava sendo submetido. Então, eu estou chamando a atenção para isso, porque um dia desse eu fui para essa vigília na reitoria com essa camisa, e postei dizendo, olha, eu não imaginava que eu iria vestir essa camisa novamente para uma situação interna nossa, né, para um total desrespeito à nossa democracia interna. Então, isso é para a gente ter essa leitura de que os fatos, eles não estão dissociados, né? Então, o que acontece, o cenário nacional que nós temos hoje, ele vem sendo construído, né, pela direita brasileira, principalmente por esse segmento fascista, né, da direita brasileira, e não dá para você fechar o processo democrático no país, rasgar a Constituição, fechar as instituições democráticas, sem que com isso comece minando por baixo e as instituições de educação públicas, não é? Elas são balão de ensaio para isso. Então, Daniel, a comunidade acadêmica recebeu isso com assim, estupefata, né? Como se não quisesse acreditar no que estava acontecendo, com muita tristeza também. Eu mesma, que não tenho nenhum problema cardíaco, não sou hipertensa nem nada, mas quando eu vi de manhã as notícias, na segunda-feira eu tive taquicardia, né? Colegas tiveram crise de ansiedade, colegas relatam casos de ter piorado seu quadro de hipertensão, alguns que têm esse problema, né? Então, é uma situação deprimente que mexe com a questão política e mexe, exatamente por isso, com a nossa estrutura pessoal, principalmente dentro dessa crise que nós estamos vivendo. Então, como a Arnóbio colocou, né, nós temos um inimigo muito grande aí fora, né? Nós temos inúmeras pessoas em situação de vulnerabilidade e a gente podia estar concentrando todos os esforços para contribuir com essas pessoas e, no entanto, a gente está também tentando lutar para garantir o processo democrático, que não é só no IFRN e no IF Santa Catarina, é garantir que as instituições brasileiras, principalmente a educação, não se esfacele, que o país não se esfacele. Então, isso foi muito positivo, receber essa notícia da liminar da juíza ontem, não é? É uma batalha da guerra, como bem assinou Arnóbio, a gente ganha uma batalha, eles não vão parar por aí, né? Desde o dia 20, no próprio dia 20, quando nós soubemos que o interventor iria para a reitoria à tarde, nós imediatamente nos articulamos e dentro dos nossos carros, muitos servidores que estão aqui, e alguns estudantes, nós trancamos, isso foi notícia na imprensa, a gente trancou as vias de acesso à reitoria, ele não entrou, ele realmente não entrou, né? E aí eu chamo a atenção para o significado da metáfora do que Arnóbio disse, né, na entrevista, que foi motivo de um processo do interventor que se sentiu afrontado. Ele foi enxotado, daquele jeito, né? Porque é isso que merece os golpistas. As pessoas que arranham, que passam por cima da vontade popular, não é? Da autonomia institucional, que passa por cima da democracia, né? São realmente aqueles que vão ser lembrados quando a gente destampar a lata do lixo da história. Ele foi enxotado, ele só entrou lá na calada da noite. E durante todas essas 2 semanas, todos os dias em que nós estamos de vigília lá, vários servidores e também um grupinho pequeno de estudantes se revezando, eles não têm tido coragem de entrar pela porta da frente, eles entram escondidos, né? O interventor entrou dentro de uma carroceria escondido na caminhonete, isso virou memes muito interessantes que a estudantada fez, né? A gente ri no meio da brincadeira, mas o humor ajuda a politizar também. Então, é para mostrar, não é, como que
sabem tanto que o que fazem é condenável, né? É politicamente incorreto, né? Que não tem coragem de olhar frente a frente os servidores que estavam lá à frente da reitoria, né? E nós não ocupamos para a gente não pediu entrada de ninguém não, nem deles, mas a gente estava lá para resguardar, para dar um sinal para a sociedade que a gente não ia aceitar de braços cruzados uma intervenção dessa na nossa instituição. Então isso é muito importante. Isso que Cida coloca é muito importante, porque nós vimos num período crescente de direito à educação, né? Conquistamos Fundeb, conquistamos piso salarial. Eu sou professor de uma federal que é parte da expansão das federais, sou professor da UFESA. Conquistamos muitos IFs, né? Centenas Brasil afora, e aqui no estado, em função da ação da Fátima, quando era deputada, foram mais de 20 Fs, né, que nós conquistamos, e desde o golpe de Estado de 2016, nós temos tido ataques ao direito à educação. Começou com a mudança no currículo escolar, começou com a emenda constitucional 95, ou seja, ataques ainda durante o governo do golpista, né, do Temer, e agora, no governo Bolsonaro, esses ataques tomaram uma proporção muito superior, né? Educação e cultura são vistos não apenas como passíveis de sucateamento, são vistos como passíveis de perseguição ideológica, né? E um dos mecanismos dessa perseguição é justamente essa medida provisória 914, que abre a possibilidade para Bolsonaro nomear como reitor, seja do IF, seja, enfim, das federais, quem ele bem queira, né? Professor Arnaldo, mas mesmo assim, essa medida provisória não deveria nem ter atingido o IF, né? Primeiro que o IF tem uma legislação própria desde a sua fundação no governo Lula, e segundo que o processo eleitoral de vocês iniciou-se antes dessa medida provisória, né? Se o senhor puder comentar para nós sobre esse elemento, porque o que eles dizem, os golpistas, é que Bolsonaro editou a medida provisória, então quem manda é ele, quem não estiver gostando, que saia, né? Como se a instituição pertencesse ao governante de plantão e não à comunidade acadêmica, à população, ao Estado brasileiro. Eu vou até fazer um recorte histórico, né? Acho que a população tem que entender que até a Constituição de 1988, ela não delegava a escolha dos dirigentes das instituições públicas de ensino, seja da rede municipal, estadual ou federal, para a comunidade, né? Isso acontece a partir de 88, com a Constituição de 88, um dos artigos lá, que eu não sei, Daniel, não lembro de cabeça, mas nos artigos lá, ela coloca que o processo democrático das instituições de ensino, a partir da Constituição de 88, ele tem que ser regulamentado, né? Então, é interessante que as pessoas entendam que isso aí foi uma conquista com a Constituição de 88. A Lei dos Institutos Federais, a Lei 11.892, ela rege todo o processo eleitoral, né, para a escolha dos dirigentes máximos, sejam reitores ou diretores gerais de campus. Essa lei, ela diz que, primeiro, e aí eu também vou utilizar isso aqui para a gente poder entender. Ela diz que, para os cargos de reitor, quem pode ser candidato são pessoas que tenham pelo menos 5 anos na casa, que tenham o título de doutor ou estejam no final de carreira, né? E que, diferentemente das universidades, nos institutos federais, não existe lista tríplice. O mais votado é quem vai ter o seu nome homologado. E foi isso que aconteceu conosco. Nós somos o mais votado. Não existe lista tríplice no IFRN. A nossa eleição, ela é do edital de setembro do ano passado. Tá? Então, ela foi regida ainda pela Lei 11.892. Em 24 de dezembro, o governo edita a famigerada MP 914, que é um retrocesso de todas as formas. Primeiro retrocesso na lei. Acaba com a paridade.
A lei que 11.892 dizia que é um terço para o cómputo de votos. A MP 914 ela fala de 70% do peso para docente, 15% para aluno e 15% para administrativo. Aí já tem uma discrepância. Segundo, ela fala na lista tríplice, ou seja, o cara pode ter 0,5% dos votos e ser eleito reitor, ou seja, ele vai contra toda uma instituição. Né? Não faz sentido. Ela ainda tem um outro ataque. Nós escolhemos os diretores gerais desses campos. O que ela diz é que o reitor pode nomear qualquer um diretor. Então, ela tem uma série de retrocessos que ela precisa, inclusive, ser caducada. Eu espero que ela caduque ou saia da pauta, né? Porque ela é um retrocesso. Na verdade, o que a gente tem que lutar é que o processo eleitoral das universidades ele se pareça muito mais com o processo eleitoral dos institutos federais, que não tem que ir lista tríplice, coisíssima nenhuma. Uhum. Tem que ir o nome do mais votado, porque isso é a decisão da comunidade. E se falam tanto, né, de aparelhamento do Estado, essa coisa toda, e na verdade a gente vê que esse tipo de medida é que aparelha o Estado. Né? Só para trazer um dado, Daniel, o interventor, né, ele quis, no primeiro dia de sua gestão, nomear 2 pessoas, um servidor público municipal de Tangará e outro servidor público municipal de Natal, para exercer o cargo de chefe de gabinete e assessor jurídico. Então, quem quer aparelhar o Estado? Né? Então, é importante que a comunidade, o povo do Rio Grande do Norte, o povo entenda quem é que quer aparelhar o Estado. Nunca na nossa instituição, nunca. Eu digo nunca porque eu estou lá há 25 anos. Nunca na nossa instituição a gente trouxe ninguém de fora para assumir cargos da instituição. Nunca, isso nunca aconteceu. Então, a gente precisa também denunciar esse tipo de ação. Então, quando se fala que o presidente é que tem autonomia, vou dar uma ligadinha aqui. O presidente é que tem autonomia de fazer isso. Isso, para mim, vai de encontro ao processo democrático, né? A gente tem a sociedade brasileira e o mundo é muito plural. Então, se a gente trabalhar com as adversidades, né, a gente não consegue construir nada diferente. Só os regimes totalitários é que pensam em algo, numa perspectiva única, de pensamento único. Foi assim com a Alemanha nazista de Hitler, né? Então é importante que a gente resgate esses momentos históricos para que a gente possa entender aonde a gente quer chegar, né? Então, só o regime totalitário que não vai estabelecer diálogo contraditório. Então, se o senhor que foi interventor durante 2 semanas, ele tivesse um projeto para a nossa instituição, ele poderia, inclusive, ter se candidatado, viu, Daniel? Porque ele é professor doutor, tem 10 anos de casa, então ele poderia ter se candidatado, ter discutido ideias comigo, com o professor Willis, e até com o vice-interventor que ele colocou lá, que foi o 3º colocado, né, que fazia parte da gestão transitória do interventor. Então, acho que foi um duro golpe, né, uma afronta contra a nossa instituição, contra a democracia. E, como eu falei no início, a gente precisa fazer uma ação de nenhum reitor a menos, né? Trabalhar para que o professor Gariba, de Santa Catarina, trabalhar com que o professor Maurício, do Cefet do Rio, eles também possam tomar posse, porque eles ganharam a eleição no voto. Se essas pessoas conseguirem convencer a nossa comunidade de que elas estão mais preparadas e que elas têm mais compromisso com a instituição, que daqui a 4 anos elas no voto conquistem a nossa comunidade. Eu acho que é assim que tem que ser feito. Até porque quando a gente é eleito diretamente, né, a gente tem um compromisso muito maior com a nossa comunidade. As pessoas têm o direito e a obrigação e o dever de dialogar conosco para que a gente possa fazer o que foi discutido durante toda a campanha. A abertura é muito maior. Quando a gente tem uma pessoa que é colocada lá como um biônico, né, como aconteceu durante a ditadura militar
nos cargos de governador, prefeito, deputado, senador, a gente está muito mais preso, e essa pessoa está muito mais presa com o governo, com o poder central. Então é importante que a gente tenha essa autonomia dentro das nossas instituições e que a gente lute para que as universidades, assim como ainda vigorava a Lei 11.892 e falava das eleições dos institutos federais, isso possa também ser levado às universidades federais do país. Inclusive, uma luta nossa na UFESA, nós vamos ter eleição para a reitoria este ano de 2020, e seja a do FESA, seja o Sinteste, seja o DCE da UFESA, estão pressionando as candidaturas para que se posicionem quanto a aceitar um golpe e outra intervenção ou não. Nós não aceitaremos. Companheiro Hélio, chegaram aqui vários comentários, eu vou lê-los rapidamente. Hélio manda alguns links importantes aqui para a gente. Eita, eu acho que tem algum de vocês dois deve estar com 2 equipamentos ligados. Aí faz uma microfoniazinha. Pronto, tá ótimo agora. Hélio coloca aqui o link do nosso podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha, fundamental acompanhar, inclusive vai sair um especial sobre o 1º de maio, também o site da Articulação de Esquerda, o Página 13, onde nas quintas-feiras a gente tem um programa antivírus com Walter Pomar e Natália Sena, e no nosso canal do YouTube a gente sobe todas essas lives, enfim, também está aí divulgado o Twitter e o Instagram. Pablo Bruno manda um abraço ao querido reitor, Valéria também defende a democracia, Carmen, Marta Medeiros diz que o Sinasef Mossoró está presente, Hélio Miguel lembra que é importante curtir e compartilhar a live para ter um alcance maior e chegar a mais gente. Davi coloca que a nomeação do reitor tem uma importante simbologia de resistência democrática, sem dúvida alguma, porque foi uma resistência jurídica, mas também foi uma resistência nas redes e nas ruas, né? Mantendo o afastamento de 1,5 metro, né, Cida? Isabel, nossa querida Isabel, professora da Psicologia da FRN, diz estar muito feliz com a vitória e muito orgulhosa, porque Sofia é filha dela e é a presidenta do Grêmio. Parabéns, legal. Sofia, parabéns, Isabel. É bom que a gente roda e vê que estamos do lado certo, né? Os que estão do lado certo estão todos do mesmo lado, não sei por qual razão. Janete diz que a democracia resiste. Davi coloca que a gestão será uma trincheira em defesa da educação pública, democrática e de qualidade. Vamos ver, tem mais parabéns. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta ou comentário. Bom, tem inúmeros parabéns aqui, viu, professor Arnóbio? Você não vai de maneira nenhuma estar sozinho nesta luta. Vamos ver se eu vejo alguma outra pergunta. Bom, professor Arnóbio, aí um outro debate. Como que o senhor pretende trabalhar o calendário escolar, já que estamos em meio à pandemia? Há um debate sobre educação à distância. Esse debate ele é muito espinhoso, porque a maioria ou parcelas expressivas do nosso alunado de origem popular não tem condição de ter acesso a uma conexão que lhes permita acompanhar uma aula todos os dias, né? Tem também um debate sobre o Enem, da necessidade de lutarmos para que o Enem seja adiado. O Enem foi criado no nosso governo, na época do nosso ministro Fernando Haddad, foi um instrumento de democratização imprescindível para o acesso, né, à educação superior, mas com a pandemia, em regra, as escolas públicas estão paralisadas e algumas privadas mantêm as suas aulas, seja porque, enfim, seu alunado consegue acompanhar, tem acesso a equipamentos, enfim, instrumentos para isto, seja porque, no afã de manter as mensalidades, essas escolas exigem um trabalho duplo dos docentes, e, enfim, enfiam goela abaixo a educação EAD, né?
Como é que fica essas questões, professor Arnóbio? Muito bom tema. A gente já tem até discutido isso em outros momentos. Daniel, eu queria até trazer um dado aqui, né? Se nós vivêssemos em um país onde não tivéssemos tanta desigualdade social e a nossa instituição ela não está descolada disso, né? Porque ela faz parte desse todo social que nós vivemos. Dentro da nossa instituição, nós teríamos uma possibilidade muito real de, nesse momento, trabalhar algumas atividades na perspectiva da EAD. Até porque nós temos um campus, que é o campus da Zona Leste, que tem um trabalho realizado com EAD, de qualidade, e a gente, pelas ferramentas que o campus EAD já desenvolveu, a gente teria tecnologia para desenvolver essas aulas, algumas dessas aulas com os nossos alunos, que eu até estava dando um exemplo ontem. Por exemplo, o curso de mecânica. Como é que a gente ia pensar na parte prática de mecânica se o meu aluno, lá na casa dele, ele só tinha um computador e o professor tinha os aparelhos para que ele pudesse fazer uma aula prática, né? Então, por exemplo, essa parte estaria comprometida, porque o aluno teria que interagir com a máquina para entender melhor os processos, né? Estou dando um exemplo. Mas a gente sabe, tem dados estatísticos da nossa instituição que mostra que a gente tem um percentual altíssimo de alunos que, primeiro, não tem computador em casa e não tem tecnologia em casa. E tem um outro percentual altíssimo de alunos que nunca vai ter acesso à internet de alta qualidade, de boa qualidade. Ou seja, pensar em educação à distância no IFRN, né, que foi uma decisão que a gente tomou, ainda estava como diretor do campus, era que a gente não teria como fazer a educação à distância de jeito nenhum. Porque se a gente não conseguir com que a totalidade dos nossos alunos eles tenham acesso a essas aulas EAD, o que a gente está fazendo não vai efetivamente alcançar esses alunos. E ainda tem outra perspectiva, né? Quando a gente fala de educação à distância, tem outros elementos que eles ficam distantes. Tem uma redundância, ficam distantes mesmo. Por exemplo, as nossas relações interpessoais, né? O nosso dia a dia, ele fica comprometido. Então, não dá para pensar numa educação, principalmente para os nossos alunos do ensino médio e para os nossos alunos dos cursos superiores, em uma educação única e exclusivamente à distância. O que a gente tem visto, né, em algumas universidades e algumas escolas é um absurdo com relação quando a gente pensa em educação à distância. Eles estão usando algumas ferramentas e aí, a partir dessas ferramentas, eles estão trabalhando como se isso fosse realmente o conceito mais profundo da educação à distância. Então, eu percebo que hoje o Instituto Federal, assim como as universidades federais, não tem condição de atender nessa perspectiva, porque nós temos vários alunos em situação de vulnerabilidade social e a gente não pode descolar isso quando a gente pensa em educação à distância. E aí, quando a gente fala do Enem, eu fico me perguntando, e aí eu vou fazer um questionamento a você. A UFESA está parada, não está? As aulas? Daniel? Então, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, as aulas estão suspensas. No IFRN, as aulas estão suspensas. Na maioria das universidades públicas do Brasil, pelo que eu tenho conhecimento, todas as atividades estão suspensas. Então, como é que eu posso pensar que existe uma normalidade com relação ao Enem? Porque as pessoas vão fazer Enem não é para entrar na UNP ou em outra universidade particular. As pessoas vão fazer Enem, na maioria das vezes, para entrar na universidade pública. Então, se as universidades públicas já estão com o calendário comprometido em função da pandemia do Covid-19, não faz o menor sentido que esse calendário proposto pelo MEC ele seja mantido. Então, acredito que a gente precisa, tanto a nível de CONIF, e é importante que a comunidade se posicione aí,
CONIF e Comandifes, e pedir para que os reitores façam esse trabalho junto ao MEC. Porque é brincar de que não está acontecendo nada no mundo. A pandemia do Covid-19, ela é real. Ela já matou mais de 200 mil pessoas oficialmente. Porque oficiosamente, esse número deve ser no mínimo, o dobro. No mínimo, acredito eu. Eu não sou especialista não, mas a gente sabe que tem um monte de subnotificações aqui no Brasil e até nos Estados Unidos que tem feito testagem, eles estão dizendo em massa. Tá? Então, deve ter um número muito maior de pessoas, infelizmente, vítimas disso aí. Então, você não tem a mínima sensibilidade de entender que a gente está vivenciando um momento que mudou toda a rotina mundial, e você achar que a gente está navegando em mares calmos, que não existe nada, é muita falta de empatia, é muita falta de você perceber o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então não dá para a gente tratar a educação também com essa naturalidade. Não, o Enem vai ser mantido, a data vai ser essa, não tem que fazer mudança. Tem que fazer mudança sim. E ainda tem um detalhe, por exemplo, muitos dos nossos alunos só conseguem fazer a inscrição do Enem porque eles estão lá na nossa escola. Porque na casa dele, eu já disse, ele não tem internet, ele não tem um computador. E aí eles fazem a inscrição dentro do período normal de aula. Então, são várias variáveis que essas pessoas precisam entender. Parece que elas vivem num outro mundo, eu não sei que mundo é esse. Então, precisa entender o que é que acontece dentro da nossa instituição, eles precisam conhecer o que é que acontece dentro das universidades federais e dentro dos institutos federais. Quem são as pessoas que estão vivenciando o dia a dia nas nossas instituições. Então, com relação ao EAD, é isso que eu coloquei anteriormente. Se nós tivéssemos uma sociedade em que todo mundo tivesse acesso à internet, eu acredito que nesse momento o IFRN, particularmente posso falar pelo IFRN, a gente poderia, pelo menos de forma bem articulada, estar desenvolvendo a EAD com muitos dos nossos alunos. Eu acho que não teríamos muito problema, porque a gente tem que ter tecnologia para isso e tem profissionais que têm trabalhado muito bem a EAD. Mas só que a gente tem um problema que é outro, é um problema que as pessoas não têm acesso à internet. E com relação ao Enem, é o que eu venho dizendo. A gente precisa fazer um trabalho para realmente ser adiado. Não tem a menor condição. Todas as universidades estão paradas. E fazer de conta que isso não existe é mais uma loucura que está permeando a nossa sociedade. Concordo plenamente, professor Arnaldo. Como é que é uma live, antes de mais nada, comemorativa, Solange Ataíde manda um parabéns à nossa companheira Aparecida pela militância e pela conquista da comunidade acadêmica. E também está nos acompanhando aqui a companheira Vani Fragosa. Vani foi da gestão da coordenação geral do DCE de 2003, a qual eu fiz parte dessa coordenação geral junto com ela, e foi Vani quem assinou essa peça que nós vencemos, né? Essa liminar nesse 1º de maio. Massa, Vani. E Vani coloca que a Etferne Cefet mudou minha vida, ou seja, a vitória da democracia interna no IF vem da própria comunidade acadêmica, né? Quem sai de um IF ou de uma universidade pública nunca deixa de estar vinculado à sua instituição, sem dúvida alguma. Companheira Cida, por favor, teve uma coisa, enfim, quando houve o golpe, né? Eu fiz um áudio comentando sobre a medida provisória 914 e tal, dizendo do golpe, que era um absurdo, papapá, e teve uma pessoa que me respondeu lá dizendo: Daniel, a gente precisa mostrar à população que é o IF, que nem todo mundo sabe o que é um IF ou o que é uma universidade pública, qual é a importância, né? Então, assim, qual é a importância de um Instituto Federal no Rio Grande do Norte para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento social, a importância da assistência estudantil, da permanência, né, dessa juventude que está lá. O que a gente pode dizer que é diferente um IF de, por exemplo, essa política de militarização da educação básica que o bolsonarismo
quer dizer que é a melhor alternativa para a educação, não só o bolsonarismo, né? Aqui mesmo no estado tem um senador, o Stevenson, que ele trabalha como a saída para a educação é a disciplina, é a militarização. Enfim, qual é a importância de um IFRN e se devemos aceitar essa política de desfinanciamento que o governo Temer e agora o governo Bolsonaro estão fazendo, né, contra os IFs? Olha só, primeira coisa a dizer, não é que essa história de querer colocar que os problemas da escola pública no Brasil está na questão disciplinar e vem com a proposta mirabolante dessa de militarização, né, isso é cortina de fumaça. Então, é cortina de fumaça exatamente para tentar escamotear o real problema, que é o desfinanciamento, né? Então, vamos lembrar que em 2016 a gente fez uma greve também lutando para que não fosse aprovada a então chamada PEC da morte, que virou Emenda Constitucional 95, né? Então, a gente está operando com menos recursos, o caos que se instala agora com a pandemia, né, na saúde, muitos empecilhos se devem à falta de investimento por causa dessa emenda constitucional, né, que impediu o investimento nos serviços básicos, né, saúde, educação e etc. Né? Então, veja, nenhuma nação ela se ergue sem a mão do Estado provendo políticas públicas que atendam à população, né? Que melhorem os níveis de educação, né? De saúde e tudo mais. Não me consta e nenhum país que se desenvolveu economicamente, que tem mais ou menos uma relação de equidade em suas sociedades, tenha feito isso sem que tenha assumido as pautas que o socialismo tem colocado, né? Da elevação dos direitos humanos, dos direitos à educação, à cultura, né, à saúde de forma universal. Veja, num país em que, um dos últimos dados, nós temos uma população adulta ainda, né, acho que 47%, que não chegou ao ensino médio, Daniel, você ter um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, no interior, nos rincões, né, nas periferias, por exemplo, isso é um avanço muito grande, né? Então, veja, o país passou mais de 100 anos entre a primeira escola de aprendizes e artífices em 1909, até a lei, né, a instituição da lei dos institutos federais, até antes da expansão, a gente tinha o quê? 100 e poucos institutos, né, Cefetes e escolas 140, técnicas aí. 140. Né? Hoje, nós temos, né, do processo de expansão que se inicia lá por 2006, né, ainda, embora a lei dos institutos federais seja de 2008, nós temos 644 no país, né, unidades de escolas de educação profissional. E ainda temos, então, o desinvestimento ao longo do tempo nesse país, de 500 anos governado, né, por uma elite escravocrata. O fosso é tão grande que mesmo tendo triplicado o número de escolas de ensino de educação profissional em nível médio, a gente ainda tem esse quantitativo de pessoas que não tiveram acesso, não conseguiram chegar ao ensino médio ou finalizá-lo. E aí é importante destacar que a gente está falando do ensino médio integrado, mas o Instituto Federal, a Rede Federal de Educação, ela se fez, e a maneira como se deu o processo de expansão é importante, que foi pensando também em atacar outras frentes. Essa do adulto, que não se profissionalizou e que não teve acesso à escola, não ficou pelo meio do caminho. O fosso que tem, por exemplo, na educação, na formação de professores da área de ciências da natureza e matemática. Por isso que muitas unidades oferecem cursos no campo nessa área, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Você vai ver Santa Cruz, e aí só um dado, né? Santa Cruz, Macau e outros, só um dado. Quando a gente chegou em Santa Cruz, eu fiz o concurso para lá em 2009, constava que um professor tinha formação em física, né? Os profissionais da região de Trairi
campo da educação matemática e de química e de física saíram dos institutos federais. Quase todos eles passaram no último concurso do Estado, que os impulsou. Então, isso é um dado importante, não é? Quando a gente tem um menino que mora na área rural, que estuda às vezes, né, sem até acesso à energia, que não tem computador, como a Arnaldo colocou, ou lá na periferia, que não tem nem computador em casa, às vezes eu tenho um aluno que não tem celular, né? E ele consegue ver outras possibilidades até para ajudar a comunidade dele, ver passar em medicina, ver passar na engenharia, ver se tornar professor também. Então, isso é um avanço, isso é uma indicação de que o processo de mobilidade social está se fazendo aos poucos, mas está, não é? Outra dimensão, por exemplo, 30% da merenda escolar obrigatória pela lei tem que advir da agricultura familiar, né? Esse é um impacto, não é? Nós temos inúmeros voluntários hoje, tanto de alunos quanto de pesquisadores dos institutos federais, produzindo máscaras em 3D, né? Com máquina 3D. Então, fora as inúmeras intervenções, por exemplo, lá no campus Parnamirim, onde eu trabalho, a gente finalizou uma turma, né? Fez um edital exclusivo para jovens, da educação de jovens e adultos do município de Parnamirim. E estava avançando nas negociações com a Secretaria da Educação de lá. Então, eu estou trazendo esses dados aqui, que é para chamar a atenção, voltar a dimensão... Deixa eu fazer uma complementação também da tua fala. Pois não. Vamos lembrar do trabalho que, inclusive, o campus de educação à distância tem feito com o presídio de segurança máxima, se eu não me engano, em Mossoró. É uma ação importante. Um trabalho que no Campo Central a gente desenvolveu com jovens infratores na recuperação e na capacitação desses meninos para que eles possam entrar no mundo do trabalho. Uma série de ações extensionistas que acontecem na instituição. Então, são dados importantes que a gente precisa mostrar à sociedade, né? Isso. E aí, só para finalizar, eu estou chamando a atenção para isso, para ver a dimensão que é ser republicano, né? É que quando, independentemente da filiação partidária do prefeito que esteja lá, a instituição age de instituição para instituição, e o objetivo é atingir exatamente a população que está lá na ponta e precisa do serviço de qualidade. É agir para que as pessoas tenham condições de emancipação e de lutar, inclusive, por seus direitos, né? E aí, para fechar, né? Nessas 2 semanas de intervenção, né, as únicas medidas que esse interventor tomou até agora, uma foi para pedir privilégios, para ver a questão do aparelhamento, né, do que é aparelhar. Pedir privilégios, 2 carros à disposição dele, que isso nunca existiu no IFRN, nenhum gestor fica com carro à sua disposição. O caráter personalista do requerimento dele, a gente fala que é público, qualquer um teve acesso, já rodou aí, né? 2 carros para ficar à minha disposição e com motorista. Então, isso, a moralidade desse povo, ela é seletiva. É uma moralidade seletiva, não é? A outra ação foi de tentar processar os colegas com calúnia, inclusive, né? O cara pediu reintegração de posse da reitoria, né? Você pede reintegração de algo que não foi possuído, não é? Até porque a gente não tinha nem ninguém suficiente, né? Então, meia dúzia de pessoas não dava nem para barrar, né? Como eu disse numa postagem, se não tivesse nessa pandemia, ele ia ver o que era a ocupação de reitoria, né? E ele ia ver. Então, assim, os atos administrativos foram esses. Como a Arnaldo já falou, nomear gente. Um dos caras que ele nomeia, inclusive, é ligado à Prefeitura de Natal, e parece que sofre um processo por abandono de emprego. O cara sofre processo, não sei a natureza desse processo dele ainda, mas conheço pessoas que trabalham na CEMURB, que ele é lotado lá, quer dizer, o cara abandonou, passou não sei quanto tempo fora e recebe salário. Então, que moralidade é essa desse povo? Que discurso, não é? E ainda mais, quer dizer, apadrinhado por um general de pijama, né, que é o apadrinhado dele, faz questão de dizer, fui eu que indiquei para estar lá dentro do IF, né? Ainda disse que o que ele fez foi democrático, que o que fez no IF não é patifaria. Então, patifaria é exatamente esse tipo de clientelismo que acontece. Patifaria é ele ter ajudado
com a canetada, né, a destruir o direito dos trabalhadores e a previdência social. Para fechar aqui minha fala. Chegará o momento em que nós devolveremos os militares para o lugar de onde eles nunca deveriam ter saído desde 1964. Chegará este momento. Aqueles que creem que há uma saída possível com militares democráticos estão num ledo engano, porque este governo é, antes de mais nada, um governo militar, né? E um governo que é militar e não é patriota, é um governo que é militar e neoliberal, é entreguista, da pior qualidade. Daniel, eu queria... Ao invés de estar defendendo políticas... Só para complementar, né? Se a gente, quem gosta um pouquinho de história que lê, em todos os processos de golpe a que nosso país foi submetido, os militares que honravam realmente o país e que tinham uma postura democrática, nenhum ficou na panaceia do golpe. Todos eles saíram e foram montar resistência de algum modo. Então, é bom que isso se diga, não é? Exatamente. Nenhum ficou do lado golpista. Isso. E outra coisa, assim, enaltecer, isso é bom que seja dito de público, né, a postura que a comunidade do IFRN teve, né? Por exemplo, Arnóbio teve 48,25% da votação. O professor Willis, que era o reitor e concorria à reeleição, eu acho que teve em casa 43, não é isso, Arnóbio? 43 alguma coisa. 42 alguma coisa. Foi 6 pontos percentuais a diferença. O outro que ajudou nessa articulação golpista teve 3%. E aí é bom ressaltar que esse cara, sendo questionado no debate que ocorreu ainda em novembro, na campanha, se ele respeitaria o resultado das urnas, fosse qual fosse, ele descaradamente ele afirmou: quem nomeia o presidente, e se ele me nomear, claro que eu vou assumir o IFRN. Então, isso é para a gente ter clareza de que o que aconteceu no IFRN já vinha sendo articulado. Então, ressaltar a postura dos colegas que tinham cargo comissionado na reitoria, e todos eles pediram exoneração, né? Dos colegas servidores, né, dos companheiros que, mesmo tendo votado no professor Willis, entraram na defesa da nossa instituição. E outro, para você ter a dimensão, há duas reitorias que são praticamente coração do IF, né, a administração e gestão de pessoas, ele não encontrou ninguém. Tanto os colegas Auridan e Juscelino, que vão continuar na gestão de Arnóbio, pedir exoneração, como aqueles que dentro desse âmbito que poderiam assumir, eles não encontraram ninguém. Todas as respostas foram: nós não vamos servir a esse desrespeito, a esse golpismo. Então, aqui de público, enaltecer a postura da comunidade do IFRN e que continuemos irmanados em defesa da nossa instituição, defender a democracia no IFRN, no IF Santa Catarina, no Colégio Pedro II, nas universidades federais, é a gente defender, calcar os alicerces de defesa da democracia no Brasil, para que ela não se esfacele mais do que se esfacelou, né? E para tudo isso, fora Bolsonaro. Fora Bolsonaro, fora Mourão. Eu queria só destacar aqui também, Cida, que a companheira Natália, nossa, enfim, milita conosco aí há muito tempo, Natália Bonavides, destinou 1 milhão para adequação dos refeitórios dos campos de Canguaretama, Ceará-Mirim, São Paulo e Potengi, permitindo, né, maior assistência e permanência, e 400 mil que serão aplicados na assistência estudantil distribuída entre os campi, e 100 mil para o campus de João Câmara, para um curso de Pronera. A gente ia debater sobre valores, etc., com o professor Arnóbio, mas já estamos chegando aqui a 1 hora de live, tínhamos combinado ser 1 hora, né? O professor Arnóbio deve estar cansadíssimo, uma longa jornada, enfim, e fundamental, né, como o Cida colocou, que nós transformemos esta vitória no IF como um exemplo, que só a organização e a luta transforma a realidade, né? Eu vou só ler alguns comentários aqui, gente, aí eu passo para vocês para a gente fechar para os comentários finais. Professor Rômulo, do Cinti de Mossoró, manda um abraço lá para vocês.
E a Sonara coloca dois comentários interessantes. Um, que desde 86, que a comunidade acadêmica elege os seus diretores e reitores do IF, nunca tinha havido um golpe, como houve agora. Edinaldo lembra que essa fala de Cida coincide com a defesa do SUS, defesa que esse governo, né, não faz, que o ministro que caiu até fazia, mas fazia recentemente, né, o Mandetta, ele votou a favor da emenda constitucional 95, tirou 21 bilhões do SUS, e a Sonara coloca que os IFs têm resultados melhores que as escolas militares, e isso daí já tem alguns Enems que os IFs têm um resultado bem acima das militares. Francineide coloca que a expansão dos IFs e das universidades muda a vida das pessoas. E, enfim, tem vários outros comentários elogiando a expansão. Tem um companheiro nos acompanhando desde o Mato Grosso do Sul. Valeu, companheiro. A nossa luta é nacional, na verdade é internacional, né? Nessa quinta foi o aniversário da vitória dos vietnamitas contra a guerra imperialista do Vietnã, né, dos Estados Unidos. Hoje é aniversário de quando o Exército Vermelho derrotou os nazistas. Terça-feira é aniversário do nascimento de Karl Marx. Então, nossa luta é, sem dúvida alguma, internacionalista contra toda forma de exploração e de opressão. Bom, tem vários outros comentários aqui, não vou conseguir ler todos, mas, enfim, agradeço a todo mundo e queria passar para os comentários finais. Professor Arnóbio e professora Aparecida, para se despedir do nosso povo. Olá, Cida. Claro, falar do reitor tem que ser a última, rapaz. Não é? Então, assim, primeiro, registrar aqui que é um prazer. Também vou fazer uma menção aqui ao meu amigo, ao nosso reitor, mas amigo, né, companheiro de muita luta. É um prazer lutar ao lado de Arnóbio, sabe, Daniel? Tanto a gente construiu a campanha de Arnóbio, foi uma construção coletiva, né? Essa já é uma construção que não foi de agora, né? Então, eu chamo a atenção para isso, que é para mostrar a dimensão de que não é um projeto personalista, é um projeto coletivo, né, de anseios, de toda uma comunidade acadêmica, né, de pensar o que é educação pública, a defesa da educação pública de qualidade, o que é gestão democrática, né, que se faça efetivamente. Então, nós temos alguns pilares por ter defendido e Arnóbio ter sido o nome, até pelo tempo de instituição, pelo compromisso que Arnóbio tem, né, com essa pauta, com esses princípios, né, e dizer o seguinte, que a gente não vai a lugar nenhum nesse processo de individualização, né? Então, essa pandemia, ela nos trouxe, ela mudou um pouco a maneira como nós nos relacionamos ou como intervimos, mas ela também nos evidenciou duas coisas. Primeiro, o quanto é necessário a gente ter um Estado que funcione, né? Quanto é necessário. E o outro é que o quanto é imprescindível a ação coletiva, né? Se não fosse essa pandemia, essa luta ela teria tomado outras dimensões, esse governo não estava fazendo o que ele está fazendo agora, né? Então, isso é importante, né? Dizer que a gente continue, que não fragmente, né, essas lutas, como Arnóbio disse, reforçar, não é só o IFRN, é toda a educação pública, é a Rede Federal de Educação Profissional que está em jogo, é a universidade pública deste país que está em jogo. Então, que nós não nos acomodemos. Tomemos como um exemplo de que a gente não pode minimizar nem falas, né? Determinados discursos, determinadas falas e pequenas ações. A gente não pode minimizar. É fazer a leitura adequada e partir para cima, porque a conjuntura nos exige coragem e enfrentamento nesse momento, não é? Então, é isso. Finalizo aqui agradecendo, né, a participação, agradecendo a todos que dispuseram um pouco de tempo, né, para discutir, para comentar, né, agradecer a você, Daniel, né, e vamos lá, porque a próxima construção agora tem que ser a sua candidatura a vereador, lógico, e vamos juntos. Obrigado, Cida. Agora nossa luta é fora Bolsonaro, fora Mourão e derrotar coronavírus. Depois a gente pensa em eleições 2020.
Professor Arnóbio. Daniel, eu queria inicialmente agradecer a você pelo espaço, tá? Para a gente ter essa 1 hora de discussão, de falar um pouco da nossa instituição, mostrar um pouco à sociedade também o que é feito na nossa instituição, dizer que a gente precisa, o mais rápido possível, né? Começar as ações para ajudar, inclusive, a sociedade no combate ao Covid-19. E queria agradecer a todos os atores que fizeram parte dessa primeira vitória, né? Aos nossos alunos, alunas, professores, professoras, servidores técnicos administrativos, a sociedade potiguar, também que se envolveu na causa, os parlamentares também que foram importantes nessa causa, os intelectuais que também nos ajudaram com suas manifestações de apoio, de repúdio ao que aconteceu, as nossas co-irmãs, né, o Instituto Federal da Paraíba, da Bahia, do Rio Grande do Sul, que também estão nessa mesma trincheira de luta, e dizer que essa luta não é de Arnóbio, como a Aparecida disse, não é do IFRN, é em defesa da educação pública gratuita de qualidade e em defesa do sistema público de ensino, de saúde, de políticas públicas que a sociedade tanto precisa. Então, essa luta é muito mais ampla. Então, eu queria dizer que a gente está muito contente com tudo que aconteceu, mas a gente também não pode baixar a guarda, porque a qualquer momento pode vir uma rebordosa. Então, a gente precisa estar o tempo todo preparado para o que vai acontecer, né? E a sociedade precisa estar informada do que está acontecendo, que o nosso objetivo não é de ordem pessoal, muito pelo contrário, é de colaborar com a sociedade e com a formação desses jovens em todos os campos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Com certeza, professor. Queria agradecer demais, professor Arnóbio, por ter, enfim, podido contribuir conosco. Conheço ele, né, de contato pessoal mais recentemente, principalmente depois daquele PAD que foi aberto propositalmente para a perseguição política, para fundamentar, né, mais deste golpe. E, na verdade, eles agem assim, né? Eu acabo de ver Gilmar Mendes dizendo que Moro vazou a delação mentirosa do Palocci para que Bolsonaro vencesse as eleições. Quem está dizendo é Gilmar Mendes, um cara que é vinculado ao PSDB. Ou seja, essa é uma forma de agir dessa gente. Eles falam que estão agindo dentro do direito, mas, na verdade, não respeitam a democracia, não respeitam a vontade das amplas maiorias, mas nós somos resistência, né? E aí eu já agradeço a companheira Aparecida, Cida é uma militante assim, que eu tenho orgulho de estar ombro a ombro, manhã, tarde e noite. Antes da pandemia, estávamos indo, né, lá em Mãe Luísa para organizar a resistência no plano diretor, junto com a professora Dulce. Enfim, tivemos que suspender essas lutas em função da pandemia, né, e da necessidade de combater a ação genocida desse governo. Mas, sem dúvida alguma, o combate continua nas redes durante a pandemia. Vamos vencer o coronavírus, vamos derrotar o bolsonarismo, porque se nós não derrotarmos, nós vamos perder mais vidas, mais brasileiras, mais brasileiros inocentes que estão morrendo, porque o nosso governo ele atua para que as pessoas se contaminem e morram. Isso é inadmissível e, é claro, as coisas mudam, a conjuntura se transforma. Tivemos o exemplo no IF, tivemos uma derrota em um dia, a partir de muita mobilização, logo após veio uma vitória triunfal e que nós temos que manter a mobilização para manter esta vitória e aprofundar todo esse conjunto de transformações. Gente, eu agradeço demais a quem nos acompanhou. Vou colocar aqui do lado os links que eu já falei no início. Nesse canal do YouTube a gente vai subir essa live também, mas tem lá a live com a Natália Bonavides, tem lá a live sobre o auxílio à renda básica emergencial, tem lá sobre a cloroquina. Eu vi que apareceu um bolsominion aqui, é bom que eles assistam para ver se muda um pouco de opinião, né? Tem lá uma live sobre cloroquina que mostra que não vai tomar, que você não vai se salvar, você vai morrer se você tomar. Enfim, tem uma série de lives importantes, quem quiser acompanha por lá depois. Amanhã, 11 da manhã, estarei fazendo uma live sozinho, apresentando um livro, o Manifesto Comunista, em homenagem ao aniversário de nascimento do nosso querido Karl Marx.
E na terça-feira, às 18 horas, estarei com Rayane Andrade, debatendo educação à distância e o papel, né, da classe trabalhadora da educação nesse contexto de pandemia. É isso. Obrigado, professor Arnóbio. Obrigado, Aparecida. Um grande cheiro para vocês. Um abraço. Olá. Obrigado.